Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando essas lives, que estão assistindo e tentando ultrapassar as adversidades desse ano tão atribulado, tão confuso, esse ano tão esquisito. Mas vamos lá que tá acabando. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade naqueles slides que nós iniciamos. Por enquanto, eu não vou, assim, avançar tanto nos slides, porque eu quero que alguns pontos fiquem bem explicados, principalmente relacionado à base dos direitos humanos, ao que de fato eles significam, até mesmo para a gente desconstruir alguns mitos e algumas besteiras que são propagadas por aí, como eu já falei na live passada. Para iniciar, eu vou começar com um videozinho de 2 minutos, introdutório, e aí depois a gente vai para os slides e vai ler algumas coisas sobre os princípios básicos dos direitos humanos. Para finalizar, um outro videozinho de 4, 5 minutos, apenas como cereja do bolo, para a gente poder ir cada vez mais encaminhando essas nossas discussões, os nossos debates. Então, vou projetar aqui na tela o primeiro vídeo. Esse vídeo aqui, desse canal Casa do Saber, traz algumas aulas, alguns temas bem interessantes, alguns deles curtos, outros um pouco mais desenvolvidos. Esse que eu selecionei é só a título de introdução para a gente perceber o teor de importância e também de complexidade dos direitos humanos na nossa vida. Eu vou ampliar a tela, desligar meu microfone e a câmera e iniciar o vídeo para vocês. É muito simples. Direitos humanos são os direitos que todos os seres humanos possuem por serem seres humanos. Eles não dependem do seu grau de instrução, eles não dependem de em que país você nasceu ou em que país você vive, eles não dependem da cor da sua pele, eles não dependem de nada, eles dizem respeito a toda a humanidade. Então, os meus direitos são iguais aos seus, a quem está no Afeganistão, em Paris. É assim que a gente tem que pensar de uma maneira muito simplificada que são direitos humanos. E aí a gente pensa sempre em termos ideais, porque obviamente é um movimento que se imagina que a humanidade está interessada em sempre, idealmente, atingir um patamar melhor. Então, os direitos humanos são direitos que as pessoas têm de ter uma vida boa. Uma vida boa quer dizer que eu consiga levar a vida que eu gostaria de levar, não no sentido de ter riquezas e artes e tal, mas que eu consiga realizar o meu potencial como ser humano. Então, uma vida digna, que se eu quiser eu possa ter acesso à escola, né, saneamento básico, alimentação, moradia, e que permita a cada um de nós desenvolver o nosso potencial, que para uma pessoa pode ser ser um jardineiro, ser um pastor de ovelhas, para outra pode ser um alto executivo de um banco de investimentos, um médico, um bombeiro. Então, que cada um possa levar a sua vida da maneira como gostaria, sejam resguardadas, então, essas condições mínimas. A gente sabe que são poucas as sociedades que conseguem, que estão, digamos assim, nesse grau de desenvolvimento, né? A gente, por exemplo, tem estados, sei lá, na Escandinávia, onde a taxa de mortalidade infantil é mínima, praticamente inexistente. Então, a gente pode dizer que todos os bebês, né, todos os seres humanos que nascem lá, eles têm uma chance muito parecida, todos, de seguir adiante na vida, o que não acontece, por exemplo, em países onde há uma desigualdade social. A gente vai perceber que há indivíduos que não têm essa mesma possibilidade de desenvolver o seu potencial, ou se sobrevive à primeira infância, mas depois não tem escola, ou não tem alimentação, não tem moradia. Então, em alguma medida, você fere a lógica que move essa noção de igualdade e de desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo. Se você é da paz, quer viver em paz, conheça um pouco mais dos direitos humanos, por exemplo, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Bom, pessoal, de novo, como vocês puderam ver, né, os direitos humanos, eles tratam de questões básicas, né, inerentes, assim, natas do ser humano. Como, por exemplo, o direito a ter uma boa vida, se desenvolver plenamente como você quiser ser, se quer ser um jardineiro, se quer ser um alto executivo de um banco, se quer ser um médico, se você quer ser, sei lá, como ela disse, pastor de ovelhas, e comparando a questão num dado simples, como a gente pode perceber as contradições dos direitos humanos, é que alguns países conseguem chegar muito mais perto desse patamar
desenvolvimento da dignidade, do pleno potencial humano, do respeito ao ser humano em sua plenitude, enquanto outros não conseguem, como, por exemplo, taxa de natalidade, né, ou a questão da mortalidade infantil, que seria a questão dos seres humanos nascerem e viverem. O Brasil possui uma taxa de mortalidade infantil, comparado com anos atrás, baixa, mas ainda preocupante, ou seja, a chance de uma criança nascer no Brasil e logo nos primeiros dias e momentos de vida vir a óbito porque não teve os cuidados devidos, porque teve uma gravidez de risco, porque não teve um parto adequado, higienizado, tudo o que se exige para que se tenha a saúde e segurança nesse momento, né, do nascimento, a chance de uma criança aqui no Brasil morrer, ela é maior do que alguns outros países da Escandinávia, da Europa como um todo, e etc. Então, os direitos humanos, eles vão tratar de elementos básicos da nossa vida cotidiana, como, por exemplo, o direito à vida, que nós vamos ver em alguns slides, não sei se hoje, mas ao longo das nossas lives. Vou projetar agora a minha tela para a gente dar continuidade nesse conteúdo. Bom, esses slides nós já estamos acompanhando desde a live passada. Acredito que vocês já devem ter fuçado, ter clicado nele, dado uma passeada por ele. Então, vamos continuar. Isso nós já falamos na live passada, né, que os direitos humanos, eles são aqueles direitos inerentes à pessoa humana, ou seja, que eles já são ligados automaticamente à pessoa humana. Eles visam resguardar a sua integridade física e psicológica perante seus semelhantes e perante o Estado em geral. Ou seja, os direitos humanos, eles estão ligados às relações interpessoais, né, de um ser com outro ser, e também das relações desse ser com o Estado, com o governo e com as instituições em geral. Os direitos humanos, eles são fundamentais porque se referem às nossas necessidades básicas, e eles também são universais, porque valem para todas as pessoas, como ela falou, né? Se você é um ser humano, não interessa se você está no Afeganistão ou no Brasil, você tem direitos humanos. Sem esses direitos, nenhum indivíduo é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida em sociedade. Por que sem esses direitos não é possível esse desenvolvimento e participação? Bom, os princípios básicos que nós vamos trabalhar e ler hoje, né? Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Esse é o pilar básico, ou seja, a questão da liberdade e da igualdade. Né? Ninguém pode ser propriedade de ninguém e ninguém pode ser diferente no tratamento ou no acesso a direitos do que ninguém. Todos têm direitos à vida, liberdade e à segurança pessoal e social. Ou seja, coisas básicas como poder viver, estar vivo, permanecer vivo, ser livre, não se tornar propriedade e ter a segurança de tudo isso, seja pessoalmente ou socialmente, é também um dos pilares dos direitos humanos. Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a honra. A casa enquanto patrimônio e enquanto entidade. A família enquanto ligação afetiva e também instituição social na qual nós nos ligamos ou pertencemos. E a honra seriam os conceitos morais e éticos que norteiam a nossa vida e também o nosso convívio em sociedade. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Aqui, cabe um detalhe, se a gente for ligar ali buscando a luta pelos direitos trabalhistas, né, e direitos civis também, de antigamente, do século XIX, mais especificamente, em que lutava-se para se ter um teto, ou um piso mínimo de salário a ser pago a alguém, para que ninguém executasse uma função e fosse mal remunerado por isso. E a questão do trabalho digno é que, entenda o seguinte, todo trabalho ele é digno. A questão é que, às vezes, as condições de trabalho fornecidas a alguém não são dignas. Quando não se fornece segurança ao trabalhador, salário digno a esse trabalhador, um respeito a essa pessoa enquanto trabalhador, aí o trabalho ele fica indigno.
Agora, a função que a pessoa desempenha, toda e qualquer função enquanto trabalha numa sociedade, ela é digna. Não interessa se a pessoa recolhe lixo na rua, é catador de recicláveis, ela limpa banheiro, se ela varre calçada, ou se ela é um juiz da Suprema Corte. Não interessa. É um trabalho digno da mesma maneira. Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias. Aqui, dentro também dos direitos trabalhistas e do conceito de direitos sociais, né? Essa dimensão de que o ser humano ele não é simplesmente uma máquina que trabalha e gera frutos ou riquezas. O ser humano também ele necessita de descansar, do lazer e até mesmo de resguardar férias diante e de acordo com as legislações trabalhistas vigentes. Todos temos direito à saúde e assistência médica e hospitalar. Aqui cabe um detalhe. Dizer que todos temos direito à saúde e assistência médica é dizer que a ninguém pode ser negado o acesso à saúde, tratamento hospitalar, assistência médica e tudo mais. Porém, aqui tem um contraponto entre os sistemas públicos de saúde e os sistemas privados de saúde. Nada impede que existam sistemas privados de saúde, mas os sistemas públicos são, literalmente, para todos aqueles que quiserem ou necessitarem, enquanto os sistemas privados são exclusivamente para aqueles que quiserem e puderem pagar, não necessariamente os que necessitam. Então, cabe-se um detalhe aqui, e dizer que você tem direito quer dizer que ele não pode ser negado. Então, você está em determinado país, determinado local, cidade, estado, você não pode ter negado a assistência médica, a saúde e tudo mais. Mas a questão é se você vai querer pagar por isso ou ser atendido no sistema público. Nem todos os países possuem um sistema público de saúde organizado e gerenciado com cautela e a devida atenção. Um exemplo disso, nos sistemas públicos de saúde mais debilitados, mais catéticos que existem no mundo, é o sistema público de saúde dos Estados Unidos, na qual você até recebe a assistência médica, porém isso gera custos. Então, a assistência médica, ela é até um determinado nível lá. Ela é pública até um determinado nível, ela é gratuita até um determinado nível. Depois disso, são gerados custos de uma maneira ou de outra. Enquanto que no Brasil, por mais que se reclame do SUS e da demora de consultas, às vezes da ineficiência de alguns municípios médicos ou regiões para atender as demandas, ainda assim, o Brasil possui um sistema único de saúde em que praticamente todas as modalidades de necessidades médicas, de assistência médica, cirúrgicas que existam, são contempladas hoje pelo SUS. Talvez no município que você more, ou de onde você veio, não possua um hospital ultra equipado e você tem que deslocar até um local mais bem preparado, mas pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, existe a possibilidade de você ser atendido em qualquer território nacional, qualquer parte do território nacional, gratuitamente. Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Aqui está na dimensão intelectual da coisa. Então, você poder se instruir, buscar conhecimento, se escolar, né, cientificamente, academicamente falando, e se instruir artisticamente e culturalmente falando. Então, não pode ser negado nada desse acesso. Por isso também existe os conceitos de espaços públicos para arte, cultura e a escolaridade pública, né, os sistemas de ensino público, para atenderem a todos aqueles que quiserem e necessitarem. Lembrando que a permanência na escola, ela é obrigatória até os 18 anos. Não sendo obrigatória depois disso, sendo optativa, porém, os mercados de trabalho como um todo, eles possuem exigências, e muitas vezes, quando você não possui um diploma, no mínimo, de ensino médio, quem sabe até de um curso técnico, as suas limitações para o mercado de trabalho ficam cada vez
menores, aliás, as limitações ficam cada vez maiores, né? Você fica cada vez mais limitado, cada vez mais fechado nesse meio de trabalho seu. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Para isso, por exemplo, em países como o Brasil, existe o Estatuto da Criança e do Idoso, que determinam leis específicas a esses dois públicos que são considerados públicos frágeis e vulneráveis naturalmente. Crianças, por serem crianças, não terem a plena autonomia, e os idosos, por estarem aí à mercê do tempo e do desgaste biológico de seus próprios seres, e também, muitas vezes, necessitarem de cuidados específicos ou perderem a própria autonomia de seus corpos e mente. Todos temos direito à organização popular, sindical e política, coisa já contemplada nos direitos políticos que já vimos há alguns bimestres atrás. Todos temos direito de eleger e sermos eleitos às funções de governo, desde que, lógico, você estabeleça e respeite alguns critérios. Por exemplo, lei de ficha limpa, determinada idade para determinado cargo, anos de experiência e mais uma série de coisas. Todos temos direito à informação verdadeira e correta em tempos de fake news, né, popularmente e abrasileiradamente chamado de mentiras, né? Os direitos humanos vêm aqui para nos falar de que a propagação de mentiras, de fake news, de fatos e inverdades são condenáveis, porque podem provocar uma confusão tremenda, motivando, às vezes, as pessoas a fazerem escolhas incorretas, equivocadas, ou até mesmo elegerem um presidente incapacitado para a função do país. Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de estado ou país, aqui dentro da noção de liberdade. Lógico que, se o país possui determinadas regras, determinadas leis que limitam a entrada para a moradia definitiva, isso tem que ser respeitado também. O que não se pode negar simplesmente é virar e falar, italianos não entram mais aqui. Por quê? Porque eu, enquanto presidente, não gosto de italianos. Japoneses não entram mais no meu estado, porque eu não gosto de japoneses. Não, isso não pode ser feito, porque eu estaria incorrendo em crime de racismo contra aquele povo, contra essas pessoas. Porém, o direito de ir e vir e controle alfandegário, eles estão intimamente ligados. Eu posso permitir que a pessoa entre, não quer dizer que ela passe a se tornar parte do meu país, a não ser que se corra aí um processo burocrático de naturalização ou de segunda cidadania. Novamente, obedecendo certas regras, determinações internas de cada país. Só para lembrar, os direitos humanos, eles não são leis propriamente ditas, eles possuem um caráter de sugestão, né? Então, espera-se que eles sejam obedecidos, porém eles não possuem um caráter impositivo e punitivo aos países que não cumprem com as suas determinações. A punição, muitas vezes, ela vem de maneira indireta, comprometendo relações diplomáticas e comerciais entre os países, quando há um mal-estar aí no descumprimento dos direitos humanos de um lado ou de outro. Continuando. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Entra aqui também a questão, o exemplo que eu citei, né? Italianos não entram no meu país porque eu não gosto deles. Né? E outros vários tipos de crime de racismo e tantas outras coisas. Ninguém pode ser torturado, linchado, todos somos iguais perante a lei. Então, acreditar em pessoas que propagam e idolatram a tortura é um erro tremendo, já que a tortura é um dos piores crimes que se pode cometer contra um ser humano, né? Negar-lhe o direito de defesa, impor-lhe um tipo de violência, seja física ou psicológica, para obter informação, ou se chegar a algum fim que seja apenas o simples prazer em ver o outro sofrendo. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Toda pessoa, né, é inocente até que a justiça, com base na lei, prove o contrário. Então, todos temos direito a um julgamento justo,
A prisão arbitrária, ela é algo amplamente discutido mundialmente, a questão da prisão preventiva e tudo mais. A princípio, você até pode ser detido quando existe a suspeita. Se essa suspeita não for confirmada em questão de horas, você já tem que ser liberado. Se o crime é em flagrante, bom, aí é outra história. Mas se é simplesmente por uma suspeita, o correto perante a lei, inclusive pelos direitos humanos, é que você seja liberado, a menos que se prove o contrário da sua inocência. Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Ou seja, a liberdade de expressão, pensamento e crença, ela é contemplada também pelos direitos humanos. Mas aqui cabe um detalhe: a liberdade de expressão, ela é limitada à noção de que a expressão, o pensamento, a ideia que você quer expressar, propagar, dizer, tornar pública, ela não pode ser algo que vai incitar a violência, que vai incitar a discriminação contra outra pessoa. Então, ela não pode, a sua ideia não pode negar um direito, discriminar, violentar nenhuma outra pessoa, pois aí o que você está cometendo é um ato de discriminação ou de violência, seja através das ideias, ou seja através das vias de fato, fisicamente. Então, a liberdade de expressão, ela cabe um cuidado, um detalhe nela. Então, não é liberdade de expressão, por exemplo, você sair com uma suástica no braço, fazendo sinal de idolatria ao nazismo, porque aí já não é liberdade de expressão, aí é burrice mesmo. Além do que, é um discurso de ódio através dos gestuais, através da propagação de símbolos, da publicidade de símbolos odientos, né, que vêm carregados de ódio, de violência, de uma história de ódio, de violência. Então aí não é liberdade de expressão. Além do que, convenhamos, em pleno 2020, século XXI, uma pessoa acreditar que o nazismo foi uma bênção e que ele deve ser incentivado, porque é uma pessoa que tem sérios problemas psiquiátricos, além de um desvio de caráter, um desvio moral mesmo, questão de mau caratismo também. Continuando, todos temos direito ao amor e aos frutos do amor, e aqui nós estamos falando da questão afetiva dos relacionamentos. Detalhe, não se tem contemplado nos direitos humanos, obrigatoriamente, que homens devem se relacionar com mulheres e mulheres devem se relacionar exclusivamente com homens. Então, quando se fala da questão do amor e dos frutos do amor, está falando de relacionamentos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, qualquer forma de amor que não prejudique a ninguém e que torne as pessoas melhores e mais felizes, né? E é aquela coisa, se você se incomoda com o seu vizinho ou com um casal na praça se beijando, simplesmente porque são dois homens ou duas mulheres que convivem juntos, que estão ali se demonstrando afeto e tudo mais, então, na verdade, o problema não reside nesse casal, o problema reside em você, que talvez está ali ressentido com algo, meio magoado, ou passando vontade e externaliza isso através de violência. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Aqui é a questão da consciência social, do respeito ao grupo, à sociedade, a noção de grupo, saber que você não vive sozinho. Então, por exemplo, respeitar minimamente seu vizinho, não colocar som muito alto, porque ninguém é obrigado a ouvir aquilo que você ouve. Não importa se você tem bom ou mau gosto, mesmo porque isso é subjetivo. Então, respeito, né? Mas eu tô dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, querido. Porque, por exemplo, no caso do som alto ou um jogo de luzes que está atrapalhando o sono do seu vizinho do lado. Então, as coisas já ultrapassaram os limites territoriais da sua sala, da sua casa, do seu quintal, das paredes, dos muros da sua casa. Já está incomodando o restante da comunidade. Então, aqui é um dever, né? É o direito de ser respeitado e o dever de ter que respeitar a comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação de todos esses direitos. Bom, esses são alguns pilares básicos, alguns princípios básicos dos direitos humanos. Vejam que algumas coisas que são aqui faladas são até que óbvias, não tem aí
um segredo tremendo, né? São coisas que muitas vezes a gente aprende dentro de casa, são coisas que são tão óbvias que os nossos próprios pais, por mais simples na instrução, na intelectualidade acadêmica que eles tenham, eles já vêm nos ensinando, como, por exemplo, respeite o próximo, não cometer ato de violência, não discrimine ninguém, e coisas do tipo. O grande, porém, é que se precisa existir um direito considerado humano, universal, aplicado a nível mundial, e se esse direito tem que ser divulgado, é porque ele é desrespeitado a todo mundo. Esse é o grande problema de toda a nossa sociedade, né, a nível mundial. É sinal de que nós estamos sendo constantemente desrespeitados. Vou parar a apresentação. E agora eu vou projetar um outro videozinho para vocês, para a gente poder fechar essa nossa discussão, esse nosso debate. É um vídeo da página Quebrando o Tabu, um vídeo bem interessante de 4 minutos e meio. E ele vai falar também algumas coisas, né, ilustrar para a gente alguns pensamentos também óbvios sobre a questão dos direitos humanos. Vou aqui colocar o vídeo para vocês. Vou desligar minha câmera e o microfone também. Vamos falar de um assunto que por algum motivo estranho se transformou numa das maiores polêmicas de todas: direitos humanos. É só você começar a defender os direitos humanos que já vai sair alguém debaixo do tapete para te chamar de esquerdista, comunista. E por isso eu tô aqui, para te mostrar minimamente o que são os direitos humanos e mostrar que defendê-los é um dever de todos. Os direitos humanos transmitem uma ideia muito simples, mas muito poderosa: que todos os seres humanos têm os mesmos direitos e liberdades fundamentais. Isso vale para as mulheres na Arábia Saudita, para os gays no Egito e para os cristãos no Iraque. Ou seja, os direitos humanos independem de gênero, orientação sexual, religião, raça, idade ou classe social. Independem de onde você mora e com quem. Os países membros da ONU adotaram, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que lista todos os direitos básicos que qualquer pessoa precisa ter assegurado para ter uma vida digna. São 30 artigos defendendo a integridade física, a liberdade, a segurança, a educação e o trabalho livre. E também um nível de vida suficiente para poder morar e se alimentar. Essa declaração é o documento mais traduzido do mundo e hoje alcança todos os povos. Porém, é comum você ler nas redes sociais que os direitos humanos no Brasil só defendem bandidos. Isso acontece porque as organizações que defendem esses direitos criticam o enorme número de mortes causadas pela polícia, por exemplo. Em muitos casos, a polícia age em legítima defesa, mas em outros, pessoas são executadas. E existe quem não ligue para isso, porque julga que uma pessoa suspeita de ter cometido um crime é um bandido. E bandido tem que morrer mesmo. Né? Primeiro, que os direitos humanos dizem que ninguém deve ser tratado assim, que todas as pessoas têm direito a um processo justo, para que não vire bagunça e cada um resolva fazer justiça com as próprias mãos. Em segundo lugar, o que muitos não percebem é que essa violação dos direitos humanos não melhora a segurança pública. Muito pelo contrário, piora. Uma polícia violenta que não respeita a lei perde a confiança da própria comunidade. E os abusos só alimentam um ciclo de violência que atrapalha a própria polícia. Alguns criminosos, acreditando que vão ser executados pela polícia, atiram nos policiais ao invés de se renderem. E quando os policiais são pegos em momentos de folga, o risco deles serem assassinados é muito maior. Uma política de segurança pública que respeita os direitos humanos protege tanto a população quanto o policial. O mesmo efeito pode ser visto nas prisões. Os direitos humanos dizem que toda pessoa presa deve ser tratada com dignidade. A quem interessa ter prisões superlotadas, imundas e dominadas por facções criminosas? Lembremos que essas pessoas eventualmente sairão da prisão. Algumas pessoas também costumam dizer que os direitos humanos só protegem certos grupos ou as minorias, mas isso não é verdade. Todos temos os mesmos direitos. Acontece que algumas pessoas precisam de maior proteção simplesmente porque seus direitos estão em maior perigo. Essa proteção não pode ser confundida com privilégios. Afinal, não é nenhum privilégio você ter maior probabilidade de sofrer violência ou morrer por conta da cor da sua pele, do seu gênero ou da sua orientação sexual. Nesse contexto, o respeito aos direitos humanos das mulheres no Brasil, por exemplo, é fundamental para diminuir os níveis altíssimos de violência doméstica, sexual e o feminicídio. E quando eu digo respeitar os direitos das mulheres, significa que o governo precisa dar muito mais apoio às vítimas de violência e se empenhar muito mais para acabar com a impunidade. Reforçando, por exemplo, a capacidade da polícia
se investigar todas as denúncias de violência contra a mulher, inclusive ameaças que muitas vezes não são levadas a sério. Direitos humanos significa também proteger a liberdade de expressão de todos, que é você poder manifestar sua opinião de forma livre, mesmo que ela desagrade a alguns ou outros discordem absolutamente. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Quer dizer, isso vale para qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo. E a violação de qualquer um desses direitos corroem os princípios que protegem a todos, seja de esquerda ou direita. Defender os direitos humanos é defender que todos nós possamos viver, nos alimentar, ter um lugar para morar, ter direito de ir e vir, enfim, termos uma vida digna e plena. E que todos tenhamos o direito de buscar nossa felicidade. Então, entre nós, como ser contra uma coisa que defende o nosso direito de viver dignamente? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, não tem muito segredo nos direitos humanos. O grande problema é a carga imensa, gigantesca e mau caráter de fake news, né, de mentiras propagadas propositalmente para desmistificar, ou melhor dizendo, para mistificar, para desabonar os direitos humanos, né, para diminuí-los, para prejudicá-los, quando eles talvez sejam um dos bens mais preciosos que nós temos e uma das garantias mais fundamentais que nós temos em sermos tratados com o mínimo de dignidade e o mínimo de humanidade que todos nós merecemos. Bom, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Maiores dúvidas, qualquer dúvida, podem me procurar, podem me mandar no grupo, no privado, e a gente vai conversando. Até semana que vem. Tchau, tchau.